Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo darei uma visão o mais abrangente possível do grave conflito que assola a Síria desde 2011. Como aquela confusão toda começou e, afinal, quem está lutando contra quem? Se você gostar do vídeo, deixe aqui a sua curtida, pois é muito importante para o crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. No final de 2010, começou a se espalhar por vários países do Oriente Médio e da África uma série de revoltas populares, impulsionadas principalmente pelas péssimas condições de vida de parcelas cada vez maiores da população, e também por graves violações de direitos que nós, ocidentais, vemos como garantidos e inalienáveis, como a liberdade de expressão e o direito de ir e vir livremente. Muitos desses países viviam debaixo de regimes ditatoriais brutais que perseguiam, prendiam e matavam qualquer tipo de oposição. Essa onda de revolta recebeu o nome de Primavera Árabe e resultou em profundas alterações no cenário geopolítico da região. Por exemplo, no Egito, Hosni Mubarak, que governava o país há 30 anos, foi deposto, julgado e preso, tendo sido libertado em 2017 por questões de saúde. Na Tunísia, Zine Ben Ali, à frente do país desde 1987, foi também deposto em 2011 e obrigado a se exilar na Arábia Saudita. E na Líbia, o ditador Muammar Gaddafi, que instaurou e governou um autêntico regime de terror durante 42 anos, foi morto no final de 2011, quando tentava escapar das revoltas no seu país. Essas revoluções, como é óbvio, chegaram também na Síria, governada por Bashar al-Assad, que tinha assumido a coroa, entre aspas, de presidente do país, após a morte do seu pai em junho de 2010, que tinha governado a Síria por quase 30 anos. Mas ao contrário do que aconteceu no Egito, na Tunísia, na Líbia e em outros países da região, na Síria, Bashar al-Assad tinha um aliado valioso, Vladimir Putin. Quando Gaddafi foi deposto e morto em 2011, deixou por pagar quase 2 bilhões de dólares em armas e munições russas, e o presidente Putin viu-se obrigado a procurar outros aliados de peso na região, encontrando um em Bashar al-Assad, que estava sofrendo muito para controlar as revoltas no seu país, estando mesmo em risco de também ser deposto pelas revoltas da Primavera Árabe. As relações entre a Rússia e a Síria remontam aos tempos da Guerra Fria, quando os soviéticos armaram e financiaram o regime do pai de Bashar al-Assad. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, essa relação se desfez, recomeçando muito timidamente quando Vladimir Putin assumiu o poder na Rússia no ano 2000. Curiosamente, exatamente no mesmo ano em que Bashar al-Assad assumiu o comando da Síria. Aos poucos, durante a primeira década do século XXI, o presidente Putin aproximou-se cada vez mais da Síria de Assad. E quando a Primavera Árabe arrebentou no final de 2010, resultando na morte do Gaddafi, que até então era o maior aliado russo naquela região, surgiu a oportunidade para o presidente Putin reatar a velha aliança russo-síria, que tinha atingido seu auge nos anos 70 e 80. E assim, em 2011, a Rússia correu em auxílio de Assad, evitando a sua deposição, e em troca ganhou uma grande influência direta sobre aquele país. Havia também questões econômicas importantes em cima da mesa, como por exemplo a negativa de Assad em permitir a passagem de gasodutos e oleodutos pelo seu país. Ao impedir isso, Assad garantiu ao Putin o quase monopólio do gás natural russo na Europa. Tudo isso serviu para estreitar ainda mais a aliança entre a Rússia e a Síria, mas ao mesmo tempo garantiu grandes inimigos para Bashar al-Assad, com destaque para os Estados Unidos e a Europa, que defendendo seus próprios interesses econômicos, lutam ativamente naquele país pela queda do regime de Assad. Portanto, o argumento por trás da presença russa na Síria é econômico e geopolítico, pois ao mesmo tempo em que o Putin garante a quase hegemonia do gás russo na Europa, expande também a sua influência sobre aquela região.
E o argumento por trás da presença norte-americana e europeia na Síria é também econômico, já que para eles há um grande interesse em haver uma concorrência de peso para o gás russo no Ocidente. Por isso, a Guerra Civil na Síria, que começou em 2011, motivada pela Primavera Árabe, ganhou força e relevância graças a questões puramente econômicas. No entanto, nada na Síria é simples, e nesse caldo misturaram-se muitos outros elementos, com destaque para os terroristas do Estado Islâmico. Esse grupo terrorista, sobre o qual falarei em mais detalhes em um outro vídeo futuro, teve a sua origem no Iraque e começou a se espalhar também pela Síria. Em 2015, esse grupo atingiu seu máximo apogeu, englobando uma área na qual viviam quase 8 milhões de pessoas, apenas no Iraque e na Síria. Portanto, na Síria, além de grupos rebeldes que começaram a lutar contra o regime de Bashar al-Assad em 2011 no âmbito da Primavera Árabe, conhecidos como o Exército da Síria Livre, juntaram-se os terroristas do Estado Islâmico, divididos num infindável número de subcélulas que atuavam em praticamente todo aquele país. E a presença do Estado Islâmico na Síria, por volta de 2013 e 2014, foi a cortina de fumaça perfeita para a entrada oficial naquele país das forças russas e norte-americanas, que até então se limitavam a atuar mais na área de apoio logístico às facções anti- e pró-Assad que lutavam naquele país. Os russos, que como já referi são aliados do regime de Assad, têm a permissão oficial do país para atuar na região, lutando ao lado das forças sírias contra as forças rebeldes e contra os terroristas do Estado Islâmico. E os norte-americanos, que como vocês sabem lutam pela queda do regime de Assad, mantêm-se na região de forma não autorizada, financiando grupos rebeldes anti-Assad que também lutam contra os terroristas do Estado Islâmico. Aliás, foi justamente um desses grupos apoiados pelos Estados Unidos, os curdos do YPG, que lutam contra o regime de Assad e que também lutam pela criação de um Estado curdo no norte da Síria, no norte do Iraque e no sul da Turquia, que conseguiu cercar e conquistar a cidade síria de Raqqa, a cidade que os terroristas do Estado Islâmico chamavam de a capital do seu califado. Os curdos do YPG representam na perfeição a confusão que é a Síria nesse momento, já que é um grupo financiado e apoiado pelos Estados Unidos, que luta contra o regime de Assad, mas que também luta contra os terroristas do Estado Islâmico e que também lutam pela criação de um Estado curdo independente. E para piorar e confundir ainda mais a situação, recentemente os iranianos resolveram também entrar na brincadeira, com o aval do regime de Assad, que permitiu a criação de uma milícia iraniana na Síria, com o objetivo de auxiliar na luta contra os terroristas e, é claro, atuar contra Israel, o inimigo comum da Síria e do Irã. Através dessa milícia, os iranianos também enviam armas para o Hezbollah, um grupo terrorista que nesse momento está sediado no Líbano, mas que também atua muito na Síria. E o ato final foi dado pela Turquia, que recentemente também entrou na Síria com o argumento de expulsar da fronteira os curdos. Os turcos, que não querem ver o seu território retaliado para permitir a criação de um Estado curdo, querem expulsar esses combatentes da região, e por isso, no início de 2018, os turcos invadiram o norte da Síria, um ato que o governo de Assad classificou como uma agressão e uma invasão estrangeira. Portanto, para resumir, o que existe hoje na Síria são dezenas, isso mesmo, dezenas de grupos que lutam uns contra os outros, classificados em grupos de combatentes pró-Assad, grupos de combatentes sírios anti-Assad, onde se destaca o Exército da Síria Livre, criado em 2011 durante a Primavera Árabe, grupos de combatentes anti-Assad, mas que também são curdos e que por isso também lutam pela criação de um Estado independente, e grupos terroristas que se originaram do atualmente esfacelado e enfraquecido Estado Islâmico, que apesar de ter perdido mais de 95% do seu território, ainda atua na região. E acima desses grupos todos temos a Síria, a dona dessa casa toda bagunçada, cujo principal aliado é a Rússia, pelos motivos econômicos e geopolíticos que já expliquei aqui. A Síria também tem como aliados os xiitas do Iraque e os xiitas do Hezbollah,
além também dos xiitas do Irã, que estão treinando milícias na região para atacar Israel e para dar apoio logístico para os terroristas do Hezbollah. Contra o regime sírio de Bashar al-Assad, temos os Estados Unidos e a Europa, que lutam pelos motivos econômicos que também já referi aqui. Temos também o Catar, a Arábia Saudita e outros países árabes sunitas, eternos rivais dos xiitas sírios. E também temos a Turquia, também ela sunita, que invadiu o norte da Síria no início do ano para afastar a ameaça curda. E também não podemos nos esquecer de Israel, que com frequência ataca alvos na Síria para impedir que as milícias iranianas se estabeleçam na região. Nesse momento, março de 2018, com os terroristas do Estado Islâmico praticamente derrotados e com as suas células praticamente todas cercadas, as principais operações na Síria concentram-se na província de Afrin, na fronteira a norte com a Turquia, que foi invadida pelos turcos no início do ano para expulsar os curdos, e na província de Ghouta, praticamente ao lado da capital Damasco, uma região ocupada pelos rebeldes anti-Assad e que em fevereiro desse ano começou a ser atacada pelo exército regular da Síria. De acordo com diversas fontes independentes, esse ataque sírio contra Ghouta já causou mais de 500 baixas entre a população civil, que são justamente os que mais sofrem nessa guerra inspirada por motivos econômicos. Como podem ver, realmente não é fácil entender o que está acontecendo na Síria, que nesse momento não passa de uma complexa colcha de retalhos, com toda aquela carnificina prometendo durar ainda muito mais tempo. A loja do canal está com novidades incríveis. Além dos combos com descontos de até 15%, você encontra canecas, pôsteres, camisetas e capas para celular com estampas fantásticas. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no mundo militar.